Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Escatologia, parte 4, As Bodas do Cordeiro. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, ao Tribunal de Cristo sucederão as bodas do Cordeiro. A seguir, o que são as bodas do Cordeiro? Quem participará das bodas do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Características da noiva do Cordeiro. A noiva preparada para as bodas. A analogia entre o casamento judeu e a relação entre Deus e o seu povo. Jesus apresentará ao Pai a sua noiva. Considerações finais e quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Antes de começarmos o estudo sobre as bodas do Cordeiro, é necessário que leiamos o texto bíblico de Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Esse texto recebe o nome de A Parábola das Bodas. O texto bíblico diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto que acabamos de ler nos fala sobre um rei que ordenou aos seus empregados que chamassem os convidados para celebrar as bodas de seu filho. O rei representa Deus e os convidados se referem aos judeus. Os empregados se referem aos profetas que transmitiram a palavra de Deus aos judeus, convidando-os para a sua presença. Os judeus rejeitaram a mensagem e, além disso, maltrataram alguns dos profetas e a outros mataram. Atualmente esta palavra se aplica à vida de todo aquele que tem ouvido o convite do Senhor para vir à presença de seu Filho Jesus. Muitos estão rejeitando esse convite. O rei enviou suas tropas para matar os assassinos e incendiou a cidade. Essa aplicação se refere ao fato de Deus permitir que seu povo fosse levado preso para o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Refere-se também ao cumprimento da profecia de Jesus, conforme lemos em Lucas capítulo 23, versículos 28 a 30. O texto bíblico diz assim: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos.
Essa profecia se refere à queda de Jerusalém, que foi invadida pelos romanos 40 anos depois de sua morte, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito realizou um cerco contra Jerusalém. Todo esse mal veio sobre os judeus, porque rejeitaram a Deus e ao seu Messias Jesus Cristo. O rei, vendo que seus convidados fizeram pouco caso do convite, ordenou que os seus servos reunissem pelas estradas todos os que encontrassem, maus e bons, e os trouxessem à sala do banquete. Todos esses representam os gentios que foram alcançados pelo Evangelho da Graça, depois que os judeus rejeitaram o Salvador. Atualmente o Senhor Jesus continua sendo rejeitado, não somente pelos judeus, mas por muitos que não dão ouvidos à mensagem da salvação. Todos esses, quer sejam judeus ou gentios, ficarão fora da eterna presença de Deus. Importante. É interessante observarmos que o rei passou pelos convidados e viu um que não estava com veste nupcial. O texto bíblico não diz, mas é possível que o rei tenha provido banho e roupa para os que estavam pelo caminho, a fim de que pudessem participar dignamente da ceia. Então ele viu um convidado que não estava usando a veste nupcial, o que indicava que ele não tinha passado pelo devido preparo após ganhar roupas novas. Ele preferiu continuar com a sua roupa antiga. Podemos fazer aqui a seguinte aplicação. Somente aqueles que tiverem as suas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus poderão participar das bodas do Cordeiro. Estar sem a veste nupcial representa aquele que, ainda que esteja na igreja, não teve uma verdadeira experiência de salvação com o Senhor Jesus e ainda não experimentou o novo nascimento. Ele continua vestindo roupa antiga, ou seja, não se despojou do velho homem com suas paixões e concupiscências e ainda não se revestiu do novo homem. Ainda não foi feita uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, ele ainda não experimentou uma verdadeira conversão. Item 2. Ao tribunal de Cristo sucederão as bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, é importante destacar que a Bíblia não traz muitos detalhes sobre as bodas do Cordeiro. Sabemos que Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, que ele iria nos preparar lugar e depois voltaria para que estivéssemos junto com ele. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, está escrito que a igreja estará vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, o que nos sugere que a igreja vai comparecer às bodas, já com o galardão recebido no tribunal de Cristo. Item 3. O que são as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro serão um evento que marcará para sempre a união mística, ou seja, espiritual, do noivo com a noiva, ou seja, de Jesus Cristo com a sua igreja. Esta união acontecerá logo após o tribunal de Cristo, onde cada salvo terá suas obras provadas e, se forem aprovadas, servirão de base para o galardão que o Senhor dará aos seus servos. Nas bodas do Cordeiro, a igreja vai se apossar de toda a sua herança como noiva de Cristo, que a possuirá, concretizando assim, de maneira amorosa e eterna, o alvo maior do plano de redenção elaborado por Deus. A Bíblia faz referência a respeito das bodas do Cordeiro em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. O texto bíblico diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Item 4. Quem participará das bodas do Cordeiro?
Há duas linhas de pensamento que consideram de modo distinto quem participará das bodas do Cordeiro. É importante destacar aqui que qualquer que seja a sua opinião, de maneira alguma influenciará na sua salvação. Vale a pena nós nos confrontarmos com estas duas linhas, pois contribuirá para o nosso crescimento espiritual, crescimento do conhecimento bíblico e capacidade de argumentação. Além disso, é importante conhecermos a existência dessas linhas de pensamento. Primeira linha de pensamento. João viu na revelação do Apocalipse uma grande multidão de salvos que estará presente no céu. De acordo com alguns teólogos, essa multidão é composta por todos os salvos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e também pelos salvos de todas as épocas. Todos aqueles que morreram antes de Jesus e foram salvos são considerados como amigos do noivo e por causa disso também participarão das bodas do Cordeiro. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, João Batista se considerou amigo do noivo. O texto bíblico diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Segunda linha de pensamento. Os participantes das bodas do Cordeiro serão Cristo e a sua igreja, composta pelos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A ressurreição dos santos do Antigo Testamento não ocorrerá até a segunda vinda de Cristo, de acordo com Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3 e Isaías capítulo 26, versículos 19 a 21. O texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6 mostra que os santos da grande tribulação também não ressuscitarão até aquele dia. Observação. Nesse estudo, o canal Palavra de Vida se alinha à segunda linha de pensamento, por considerar que à noiva do Cordeiro pertencem todos aqueles que morreram pela graça no Senhor Jesus, no período da dispensação da Igreja, ou seja, no tempo dos gentios, o qual teve o seu início no dia de Pentecostes, considerado como a inauguração da Igreja, e que terminará no dia do arrebatamento, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados e todos juntos nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Item 5. Quem é a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro é uma figura de linguagem utilizada para se referir ao que acontece quando uma alma, pela salvação, entra em aliança com Jesus para ser-lhe fiel, para pertencer inteiramente a Ele, para aguardar a sua vinda, a fim de estar para sempre com Ele. A partir do momento em que uma pessoa se decide a aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, torna-se remida pelo seu sangue e passa a fazer parte do povo de Deus. Passa a fazer parte da noiva do Cordeiro, que é a Igreja. Observação 1. Na história bíblica, a mulher comprometida em noivado era chamada de esposa e, apesar de não estar ainda unida ao seu noivo, estava obrigada à mesma fidelidade como se estivesse casada. Da mesma forma, a Igreja é a esposa de Cristo porque está comprometida com Ele. Observação 2. Consideremos o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Observação 3. Nos versículos abaixo, o termo água se refere à palavra de Deus. Número 1. Respondeu Jesus:
em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, o episódio no qual Jesus está conversando com Nicodemos. Número 2, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. E o número 3, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, foi o versículo de Efésios lido anteriormente. Item 6. Características da noiva do Cordeiro. Letra A. Fidelidade. Mesmo passando por lutas e aflições neste mundo, cada cristão como igreja, e a igreja como corpo de Cristo, permanecem fiéis a Deus, sempre tendo como ajudador o Espírito Santo. Letra B, santidade. Cada um de nós como igreja, a igreja como corpo de Cristo, fomos chamados para vivermos uma vida separada e santificada na presença de Deus. Para vivermos em santidade, devemos evitar contato com tudo aquilo que pode nos afastar de Deus e de sua vontade. Foram aquelas palavras de Jesus: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Na verdade, Jesus aqui não está falando para nós mutilarmos o nosso corpo, mas se nós fazemos alguma coisa que está nos afastando da presença de Deus, nós devemos tirar isso de nossa vida. Essa aqui é a aplicação dessa palavra. Letra C, não se contamina com o mundo. A igreja não se contamina com o mundo. Mais uma característica dela. João nos ensinou em sua epístola que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Caso alguém ame o mundo, o amor do Pai não estará nele. Em outras palavras, João estava querendo dizer que não devemos ter compromisso com o mundo no que diz respeito à sociedade corrompida e suas propostas, as quais devem ser rejeitadas caso nos leve uma conduta que nos afaste da vontade de Deus, que é a nossa santificação. Observação: a palavra mundo na Bíblia possui os seguintes significados. Número 1, mundo como sendo a humanidade. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Número 2, mundo como sendo a sociedade na qual a igreja está inserida, sociedade essa que se apresenta com costumes corrompidos. 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Número 3, mundo se referindo ao planeta Terra. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Letra D, a noiva espera pelo noivo. A igreja espera com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com seu noivo. Essa é a verdadeira esperança de todo aquele que foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Letra E, adora a Deus. A igreja do Senhor Jesus deve viver uma vida de verdadeira adoração. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É importante entendermos que quando nós nos encontramos como igreja, o mais importante é rendermos uma verdadeira adoração a Deus, prestando-lhe um culto que lhe seja agradável. Letra F, proclama a mensagem do noivo. Jesus ordenou que sua igreja anunciasse o evangelho da salvação por todo o mundo. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, nós encontramos o texto da grande comissão, no qual Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Item 7. A noiva preparada para as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, a Bíblia faz menção sobre as bodas do Cordeiro. O texto bíblico diz assim: Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me falou, disse João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Observação: o termo santos não deve ser entendido aqui como alguém que depois de sua morte fez milagres e se tornou objeto de alguma devoção. A palavra santo significa separado. Santos são aqueles que foram separados do mundo a fim de servirem a Deus. Item 8. Analogia entre o casamento judeu e a relação entre Deus e o seu povo. Em diversas passagens, a Bíblia descreve o relacionamento de Deus com seu povo como se fosse um casamento. Da mesma forma, a relação entre Cristo e a Igreja também é comparada a um relacionamento conjugal. Por esse motivo, a Igreja é chamada ora de noiva, ora de esposa do Cordeiro. Para entendermos esse assunto, é importante conhecermos melhor a respeito do casamento judaico. Em primeiro lugar, havia um contrato de casamento que era um compromisso mais sério do que um noivado. Após a aceitação dos termos do contrato mediante testemunhas, o noivo e a noiva recebiam a bênção de Deus e assim eram legalmente casados. Depois disso, ocorria um período de intervalo entre o casamento e a festa de casamento. Era geralmente nesse intervalo que o noivo pagava um dote ao pai da noiva, caso não o tivesse feito no dia do contrato. Após esse período, acontecia uma procissão na qual a noiva se preparava e se adornava. O noivo, bem vestido, era acompanhado por seus amigos que carregavam tochas acesas e se dirigiam até o local onde o contrato havia sido firmado, que geralmente era a casa da noiva. Por fim, o noivo recebia a noiva e a conduzia em procissão à sua própria casa ou à casa de seus pais. Muitas vezes as bodas ocorriam entre a casa dos pais do noivo, a casa da noiva e a futura casa do casal. As bodas incluíam a ceia e duravam de 7 a 14 dias. Uma referência clara aos costumes do casamento judaico pode ser encontrada na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Agora podemos perceber claramente a comparação que há entre as bodas de um casamento judaico e a relação entre Cristo e sua igreja. O contrato de casamento já está firmado, pois Jesus já pagou o dote que foi o seu próprio sangue. Já foi tudo oficializado. Agora estamos no intervalo, que é o período entre a ascensão de Jesus ao céu e a sua segunda vinda. Durante esse período, a noiva se prepara e se adorna. Isso significa que ela tem o seu caráter santificado, sendo vestida de justiça. Ela tem as suas vestes lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Fielmente a noiva está aguardando o seu noivo vir buscá-la, sabendo que sua vinda é certa. Quando esse dia chegar, que é o arrebatamento da igreja, o seu noivo virá para receber a sua noiva. Então a festa de casamento começará. O versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse se refere exatamente a esse momento. Item 9. Jesus apresentará ao Pai a sua noiva. A igreja do Senhor Jesus chegará ao local do banquete ataviada, devidamente trajada com as suas vestes nupciais, e Jesus, com grande alegria, a apresentará diante de seu Pai. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, ele disse: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: O vencedor
pecador será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Item 10. Considerações finais. Nas bodas do Cordeiro só haverá alegria com a presença de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações participarão dessa grande festa naquele dia que já foi preparado pelo Rei. Estarão presentes também os anjos, o arcanjo, querubins, serafins, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Item 11. Quadro resumo do estudo. Começamos com a introdução em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. A parábola das bodas. Fizemos um paralelo entre os personagens, um paralelo entre o rei, que representa Deus, os empregados do rei, que representam os profetas e hoje os pregadores do Evangelho, os convidados, que representam os judeus e aqueles que não ouvem a mensagem do Evangelho, os indignos, que representam os gentios que aceitaram a salvação em Jesus. Então houve uma explicação a respeito dessa parábola. Depois falamos sobre o esclarecimento a respeito de não estar com a veste nupcial, aquele homem que foi chamado para o banquete, mas ele não estava vestido adequadamente. E nós fizemos uma reflexão para as nossas vidas espirituais, que nós devemos estar com as nossas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Devemos experimentar uma verdadeira conversão, aceitando Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, recebendo o perdão dos nossos pecados, recebendo assim a reconciliação com Deus, e dessa maneira nós poderemos estar na presença de Deus, nós poderemos estar no banquete do Rei. Depois falamos a respeito do tribunal de Cristo, que ao tribunal de Cristo sucederão as bodas do Cordeiro, e na terra estará acontecendo a grande tribulação. Continuação do quadro resumo. O que são as bodas do Cordeiro? Quem participará das bodas do Cordeiro? Nós trabalhamos aqui com 2 linhas de pensamento. Quem é a noiva do Cordeiro? O corpo de Cristo, a igreja, que é composta pelos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Características da noiva do Cordeiro: fidelidade, santidade, não se contamina com o mundo, espera pelo noivo, adora a Deus, proclama a mensagem do noivo. O significado da palavra mundo na Bíblia, que é aplicada como humanidade, a sociedade corrompida, ou então se refere ao planeta Terra. Para terminar o quadro resumo, a noiva preparada para as bodas do Cordeiro. A analogia quer dizer a comparação entre o casamento judeu e a relação entre Deus e o seu povo. Jesus apresentará ao Pai a sua noiva. E considerações finais. O canal Palavra de Vida apresentou a parte 4 do estudo bíblico Escatologia, o estudo dos últimos acontecimentos. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, compartilhe com irmãos e amigos e, se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.